Band Eleições 2012 está de volta. Hoje estamos entrevistando José Nunes Filho, diretor do CIESP Regional Campinas. A Zezé tinha deixado uma pergunta engatilhada, então manda pro ar. Que é a questão aí do DIC, que eu achei que já tivesse conseguido resolver aquilo lá. Porque acho que eu estou no jornalismo desde 82 aqui em Campinas, viu, Zé? E essa questão do DIC é eterna. As empresas não têm escritura, principalmente para oferecer quando vão pedir empréstimo bancário, que geralmente a escritura das instalações é uma das garantias de pagamento desse empréstimo. Eu achei que tivesse sido resolvida a questão do DIC há 2 anos com o ex-secretário Carlos Henrique Pinto. Então, não. Não. Até onde eu sei, não se resolveu. Algumas empresas conseguiram se regularizar, como ali eram escrituras de posse, a maioria, algumas empresas conseguiram através do uso capião. O uso capião é uma alternativa rural para transformar escrituras de posse e dar uma certa regularidade numa escritura de posse. Mas até onde eu sei, não, essas empresas têm dificuldades de conseguir CND nos órgãos públicos devido a não ter essa escritura para apresentar, realmente é uma dificuldade para conseguir financiamento. E algumas conseguiram, outras não. Não existe nenhum trabalho conjunto que eu saiba até agora, até o momento, que tenha resolvido essa situação. E existem problemas de precatórios públicos que não foram quitados e que estão em cobrança judicial, e uma série de problemas que impedem hoje essas empresas de regularizarem seus terrenos. Sr. José Nunes, a vocação de Campinas e região é mais de importar do que de exportar, né? O dólar subiu bastante, já chegamos a 1,92, está agora até preocupando o governo. Então, teoricamente, exportar seria mais fácil, né, com o dólar mais alto. A região está sentindo esse benefício do dólar alto já ou nada? O que eu te diria é que em economia, as coisas ruins descem do elevador e as coisas boas sobem pela escada. Então, esse reflexo desse dólar mais alto vai demorar alguns meses para acontecer, porque as empresas têm contratos de exportação que são contratos de longo prazo, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e até o final desses contratos não vai haver grande alteração nas coisas, em novos negócios. Esses novos negócios demoram um pouco para surgir, mas sem dúvida reflete. Ao contrário do Brasil, que tem uma vocação de exportação de matéria-prima, um país que tem a tendência de exportar commodities e importar produto industrializado, que tem ajudado a provocar um processo de desindustrialização no Brasil. Esse dólar é um dos fatores de desindustrialização. É claro que ele aumentando, os produtos industrializados importados vão ser mais caros, dando mais competitividade para o produto nacional. E, ao mesmo tempo, os exportadores vão receber mais pelo produto que exportam, porque vão estar vendendo com uma moeda um pouco mais forte. Sem dúvida, o reflexo vai ser muito bom. Mas nós já ouvimos notícias hoje de que o governo pretende atuar sobre o dólar para que ele não suba mais. Porque ele começa a refletir agora na inflação interna e nós passamos a mexer novamente com os problemas estruturais da economia brasileira. Que você faz uma mexida no dólar, no juro, você sobe o dólar. Você mexe o dólar, você gera inflação quando o dólar sobe. Então, enquanto o governo brasileiro não diminuir o gasto público, não fizer as reformas tributárias, administrativa, política, nós vamos continuar com esses problemas, medidas paliativas, band-aids para tapar feridinhas que vão estourar em outro lugar. Enquanto o Brasil tiver uma dívida pública estimada para 2012 em 2 trilhões e 5 bilhões de reais, enquanto se arrecadar em imposto aquilo que se arrecadou ano passado de 1 trilhão 682 bilhões, para você ter uma ideia, 2000 a 2010, a arrecadação de impostos cresceu, a carga tributária cresceu em mais de 200%, e o INPC cresceu só 89%. Então, isso tudo são problemas estruturais que, quando você fala, bom, o juro é alto, precisa baixar juro. Precisa baixar juro diminuindo o custo de gasto público. Baixa o juro, sobe o dólar, porque os títulos do Tesouro Nacional deixam de ser tão atrativos para os investidores estrangeiros, eles param de entrar esse dólar especulativo aqui, sobe o dólar, mas gera inflação. O Brasil começou a cobrar um IOF, né, uma taxa, uma alíquota, para os dólares entrarem no Brasil. É mais lógico do que propriamente a taxa de dólar. Mas um dólar alto, ele gera inflação, o governo vai atuar sobre isso. Tá bom, um dólar de 1,90, 1,95 é muito bom
para a indústria exportadora e é bom para a indústria nacional, que vai ter menos concorrência de preço com produtos importados, porque a nossa economia não é competitiva. Então, isso que eu queria ver com o senhor. A gente tem aí, desde 2008, uma situação no cenário internacional que é uma balança, sobe, desce, a Europa entra em crise, e nós aqui, acho que realmente sofremos um impacto que poderia ser maior. Qual a participação do governo no retardamento da chegada dessa crise aqui ou na atenuação desses problemas que para os outros países são tão grandes? E hoje a impressão que eu tenho é que talvez Espanha, Portugal sejam até mais gastões que a gente. Tem alguma participação do governo, mas a participação maior, na verdade, está lá fora. Enquanto a China estiver crescendo, o Brasil é o maior exportador de commodities do mundo. Enquanto a China crescer, o Brasil vai vender commodities e vai fazer caixa. O que nós temos que ver é que enquanto essa economia chinesa, em 2010, cresceu aí na taxa de acima de 10%, em 2009, nós crescemos 7,5% só, abaixo do crescimento mundial. Isso gerou uma inflação que subiu de 4,3% para 5,9%. O Brasil teve que agir em cima para segurar a inflação, aumentou a taxa de juros, se você recorda, no começo de 2011. Sim. Mesmo assim, nós tivemos em 2010 uma inflação de 6,5% praticamente, que é extremamente alta. Então, eu volto a falar, os problemas estruturais do Brasil não dão competitividade para a economia brasileira. Nós não temos infraestrutura, nós não temos investimentos em educação para formar mão de obra qualificada, para ter população que vote corretamente. Nós temos a carga tributária mais alta do mundo, a taxa de juros, apesar hoje de 9%, ainda é a mais alta do mundo. E tudo isso gera uma economia pouco competitiva. Nós não temos condição de competir de igual para igual com a economia chinesa, com a economia europeia, com a economia americana. E, além disso, nós temos essa situação de dólar nos prejudicando. Mas se o Brasil não entrou em crise mais séria durante esse tempo, foi porque ele tinha commodities para vender. Tinha soja, tinha milho, tinha ferro, manganês, petróleo, carne. Mas continua tendo, né? O que eu digo sempre é que o Brasil nasceu com o bumbum virado para a lua, porque é um país que tem um clima que permite 2 safras ao ano, uma dádiva de Deus. Tem uma terra maravilhosa, onde plantando, como disse Caminha, tudo cresce e floresce. No descobrimento do Brasil, ele escreveu na cartinha dele. Nós não temos furacões, terremotos, vulcões, não temos nada, nenhum problema natural. Mas temos muitos corruptos, esse que é o grande problema. Mas não dá para ser perfeito em tudo, né, gente? Esse que é o nosso problema. Alguma coisa aquela piadinha. Vocês vão ver o povo que eu vou colocar lá, peraí. Eu não diria isso, o povo brasileiro é um povo muito lutador. bom, não, mas é muito corrupto. O que nós precisamos no Brasil é mais investimento em educação. Hoje, para vocês verem o que é a situação do Brasil hoje, nós temos uma amortização para fazer em 2012 da dívida pública de 460 bilhões de reais, mais ou menos. Disso aí, 101 bilhões vão sair do Tesouro e 360 e poucos vão sair lá da rolagem dos títulos públicos do Tesouro. Títulos do Tesouro. Nós vamos pagar, entre juros e amortização da dívida, 200 e tantos bilhões de reais. O investimento em educação é de 66 bilhões de reais. Em saúde, de 79 milhões. Na parte social, 49 bilhões. Nós podíamos dobrar esses 3 investimentos se nós não tivéssemos uma dívida pública tão alta e crescente. Podemos falar, não, estabilizou, não. É crescente. Mas tem uma conta que o senhor não fez. É só para não ficar só no lado negativo. Quanto que o Brasil já não economizou de reduzir a Selic de 12 para 9? Fantástico. Quantos bilhões? Fantástico. Foi muita coisa também. Fantástico. Mas vamos segurar a inflação. É o que ele está falando, mas vamos segurar a inflação agora, porque o dólar está então, aí. Pelo menos dá para dizer que estamos no caminho certo. Eu quero dizer o seguinte, estamos diminuindo a taxa Selic, estamos estabilizando o dólar a 1,90. Enfim, pelo menos nós estamos rudimentarmente num caminho certo, né? Longo, mas certo. Nenhuma. Agora tem que parar de gastar. Essas medidas são ótimas, mas elas não são medidas estruturais, são medidas paliativas. Isso aí resolve o problema. Quando você mexe num pedaço da economia, você estoura o outro. Então, você mexe no juros, subiu o dólar.
Subiu o dólar, sobe a inflação. Então, é preciso que sejam tomadas medidas estruturais de fazer as reformas modernizantes que esse país precisa. Preciso vontade política e coragem política e não projetos de governo e não projetos de poder. Porque enquanto nós tivermos projetos de poder nesse país, pessoas que, assim que são eleitas, já começam a trabalhar para a eleição seguinte, ao invés de trabalhar para o país e para o município. Trabalhar que o senhor fala é roubar para a eleição. Olha, seguinte, eu acho que eu também aposto muito na educação. Eu acho que a educação é tudo. Se bem que a Itália é tão educada, elegeu Berlusconi, você vê os Estados Unidos já elegeram também o Buchinho, é complicado tudo isso. Tínhamos outros assuntos para tratar aqui, mas o tempo terminou, mas está valendo, né? José Nunes Filho, diretor regional do CIESP Campinas, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Zé Arnaldo, eu agradeço. Obrigado, Zé, agradeço a oportunidade e o CIESP está sempre de portas abertas e nós também, pessoalmente, assim, sempre que vocês precisarem. Boa noite, senhores telespectadores da Band, foi um grande prazer. Obrigado, Zezé. Obrigada, Zé. Band Eleições 2012, estaremos de volta na próxima segunda-feira, depois do CQC. Boa semana, até lá.